Diz a palavra do Senhor, no capítulo 17, verso 1 a seguir, do Evangelho de João. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Aleluias. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, que será ministrada nesta hora. Queremos e precisamos que o teu Espírito Santo venha conduzir esta palavra, Senhor, a cada coração. E em o nome de Jesus Cristo, que haja, meu Deus, nesta hora, corações abertos, mentes preparadas, para ouvir e entender o teu recado. No nome de Jesus e para a glória e louvor do teu nome. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluias. Queridos, quando nós começamos a meditar neste tema de viver a unidade, e quando falamos de unidade, logo nos vem alguns exemplos de unidade. E quando nós olhamos para esta questão da oração de Cristo, do desejo de Cristo por nós, a oração que Ele fez ao Pai por nós, desejando que nós estivéssemos vivendo um com Ele. Com um objetivo o Senhor fez isso. O texto diz: para que o mundo creia, para que o mundo veja, para que o mundo contemple que tu me enviaste, para que o mundo saiba e tenha a convicção de que o Senhor me enviou como teu Filho amado. Queridos, a oração de Cristo, ela se remete a nós, nesta geração, neste tempo presente. O Senhor, como conhecedor de todas as coisas, sabedor de todas as coisas, Ele então nos orienta através da tua palavra, e Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, e Ele vos fará lembrar de tudo que tiver aprendido e ouvido. Eu quero refletir umas breves palavras, porque a garganta já pegou a Raposo Tavares, já deve estar lá pelo quilômetro 300, e nós ainda temos amanhã. Amém? Mas o Senhor vai nos dar graça. Parece que fica igual
microfone quando a bateria está falhando, não é? E sai meio falhado, mas vai dar certo. Amém, queridos? Eu quero refletir com vocês a respeito de 3 pontos importantes a respeito de vivermos a verdadeira unidade. Refletindo sobre isso, o Espírito Santo me levou a pensar em alguns tipos de unidade. Um tipo de unidade é uma unidade que se chama unidade para o mal. Unidade para o mal. Esse tipo de unidade é o que nós encontramos como exemplo numa greve, por exemplo. Quando um grupo de funcionários, coordenados e puxados e conduzidos por um sindicato, é pregado, é ensinado, cobrado, para que todos estejam unidos em torno de um objetivo. Não é assim? É então solicitado, divulgado, para que todos então tomem a mesma posição. Não vá trabalhar. Não é isso? Não é para ir trabalhar, porque estamos em greve. E aí onde nós encontramos grandes exemplos de situações de constrangimento, onde os funcionários são impedidos de trabalhar, e então o sindicato ali cobra para que todos estejam unidos em torno de um objetivo, que é alcançar ali o aumento de salário, melhorias e tudo mais. Mas eu pergunto para você, esta unidade que o sindicato cobra é uma unidade boa? É uma unidade boa? Eu acredito que não. Sabe por que eu acredito que não? Porque eu trabalhei na área de segurança há um tempo e eu enfrentei algumas situações de greve. Quando eu estava do lado de cada cerca com uma arma na cintura e a ordem era: se passar da cerca, mete bala. Não é para entrar ninguém. E então, essa greve, ela durou em torno de 18 a 20 dias. E começou a chegar um certo momento que funcionários, movidos por um desespero extremo, porque sem o salário, sem a cesta básica, tudo bloqueado, após 20 dias, a comida começa a ficar escassa. A mulher começa a dizer: você não vai ir para o trabalho porque estão tentando impedir, mas seus filhos estão aqui querendo comer. E aí nós contemplamos algumas histórias de pais de família que então estavam tentando burlar este convite a estarem unidos, e eles estavam tentando então pular a cerca no fundo da fábrica para poder entrar, trabalhar e garantir o sustento. Grandes histórias nós encontramos assim. Outras situações eu vivi na escola, quando os alunos se uniram para poder diminuir o valor da mensalidade. E nesse dia até tiro aconteceu na porta da escola. Nós encontramos, queridos, alguns exemplos pela vida de unidade maléfica. Pessoas que se unem com um objetivo que nem sempre vai ser o melhor para aquela situação. Muitas vezes há uma união em torno de alcançar um direito, mas a maneira que vai se portar para usufruir ou reivindicar esse direito é uma maneira contrária àquilo que Deus estabeleceu. É uma maneira, então,
tomada por violência, tomada por xingamentos, confrontamentos, situações em que vão trazer males às pessoas. Então essa não é uma unidade boa. E às vezes nós encontramos alguns tipos de unidade que são boas. Exemplo, quando um grupo de pessoas se une com o objetivo de ajudar alguém muito necessitado. E é interessante isso. Quando um grupo de pessoas se une em torno de um objetivo de ajudar alguém que está muito necessitado. E de repente você vê as coisas acontecendo assim, de uma maneira extraordinária, e aí aparece ajuda de onde você nem imaginava aparecer. Esta é uma unidade boa, porque ninguém precisa forçar ninguém a nada, ninguém precisa obrigar ninguém a nada, ninguém precisa praticar violência alguma, ameaça alguma, porque senão não seria uma unidade benéfica. Mas eu quero que você reflita comigo em três pontos para a verdadeira unidade, que é a unidade que Cristo orou. Dentro da unidade que Cristo orou, a primeira verdade, a primeira verdadeira unidade, o primeiro ponto, é quando o meu eu, a verdadeira unidade, ela acontece quando o meu eu não vence. Repita comigo, a verdadeira unidade só acontece quando o meu eu não vence. Quando a minha vontade perdeu. Quando o meu eu perdeu. Quando não é somente o meu desejo, o meu querer em prol de um objetivo. Quando não é a minha vontade que está em pauta, não é a minha vontade que venceu naquela situação. E a vontade do Senhor prevaleceu. Então eu estou entrando pelo caminho de viver a verdadeira unidade que Cristo orou. Pai, eu oro para que eles sejam um. Sabe o que é interessante, querido? Que esta oração de Cristo, ela passa pelo eu. É interessante se nós olharmos aqui, e eu vou puxar um fiozinho aqui. Quando na chegada, nós tivemos uma série de situações, ou até antes da chegada, uma série de situações de contrariedade para ficar distribuindo os quartos. Foi assim? Uma série de situações. É a nossa natureza. Nós somos assim. Cada um de nós temos um posicionamento, cada um de nós temos um querer, cada um de nós temos uma visão a respeito de cada situação. E o interessante é que cada eu quer falar mais alto. Nós somos assim. Nós agimos assim o tempo todo. Nós agimos assim quando é para nos relacionarmos com amizade com alguém. E aí não pode acontecer nada contrário àquilo que o meu eu diz que é o correto. Se aquela pessoa tiver um jeito um pouquinho diferente daquilo que o meu eu acha que é o correto para se relacionar comigo, eu digo assim, eu não fui muito com a cara daquela pessoa. E aí nós então nos posicionamos diante daquele relacionamento de uma forma contrária, de uma forma de resistência, e aí eu rejeito, eu não aceito, porque aquela pessoa não age do jeito que eu concordo, do jeito que eu quero. E então eu
como se diz, eu fico com um pé atrás. Ou ousamos dizer, o meu espírito não bateu. O meu espírito não deu muito liga com aquela pessoa. É porque eu não gosto de pessoa assim. Eu não gosto de pessoa assada. Eu não gosto de pessoa desse jeito. Eu não gosto quando as pessoas fazem assim. Ou seja, eu só aceito viver em unidade com alguém se este alguém for agir do jeito que eu quero, for pensar do jeito que eu penso, for concordar comigo do jeito que eu acho que tem que ser. E então a verdadeira unidade vai por terra. Mas, queridos, quando o nosso eu não vence, quando o nosso eu é quebrado, quando o nosso eu cai por terra e nós permitimos que o Senhor entre na situação, então nós amamos a quem nos ama, não nos ama, nós concordamos com quem não concorda conosco, nós olhamos e convivemos, nos relacionamos com alguém que é completamente diferente de nós. Como já foi mencionado, e nós somos loucos por fazer isso. Nós somos seres individuais, com DNA próprio, impressão digital própria, e feitos para viver em comunidade. Seres completamente diferentes. Mas o Senhor disse, eu sei que eles podem viver como um, se for através de mim. O interessante é que o povo, nos primórdios da humanidade, intentaram, e eles tiveram um objetivo, e concordaram em torno daquele objetivo. Vamos construir uma cidade, vamos edificar uma cidade e uma torre que chega até os céus. E nós seremos conhecidos em todo o mundo. O Senhor olhou e falou assim, não é que eles entenderam como fazer as coisas sendo um? Não é que eles entenderam? E então o Senhor toma uma decisão, vamos descer e confundir Vamos confundir as línguas e vejamos se eles vão continuar sendo um. Queridos, a única forma de nós agora continuarmos sendo uma unidade segundo a vontade do Senhor é tendo Ele como cabeça, Ele como coordenador, Ele como direcionador das nossas vidas. Porque se formos basear então na linguagem humana, nas diferenças humanas, o Senhor fez isso sabendo, se nós separarmos o homem através da linguagem, eles não conseguirão mais ser um. Mas é só você olhar esse contexto aqui, ó, deste grupo de pessoas reunidos, todos com cabeça diferente, todos com sentimentos diferentes, todos com ideias diferentes, todos com uma mentalidade, uma visão, um olhar diferente um do outro, mas todos estão aqui reunidos por causa de um propósito somente, por causa de um alvo, que é estar glorificando, que é estar exaltando o nosso Deus, que é estar se enchendo da glória desse Deus. Oh, aleluia! Não há unidade se o teu eu falar mais alto. Não há unidade. Uma segunda colocação. A verdadeira unidade, ela só pode acontecer com os componentes corretos. Não dá para acontecer unidade com componentes errados. Eu acho interessante o uso de ferramentas. Eu acho fantástico o uso de uma ferramenta de trabalho. Uma chave de fenda, uma chave Phillips, uma chave combinada, eu acho fantástico, e vários outros tipos de chave. Você vê uma pessoa tentar arrancar um parafuso com um alicate, e a pessoa
tem que exercer ali movimentos que são perigosos. E aí, de repente, vem uma outra pessoa com uma chave específica, com uma chave correta. E a pessoa chega e encaixa a chave ali e faz trec, 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 e tira com uma facilidade e fala assim: você estava sofrendo por isso? Por causa disso? Às vezes eu passo lá na oficina do Diogo, na marcenaria, e aí eu fico olhando o irmão Luiz, o sogro do Diogo, trabalhar. E aí você fica de queixo caído, porque em outra oportunidade eu via alguns irmãos passando a cola na fita assim da madeira, para cobrir a madeira, e passava a cola na mão com pincel, tinha que deixar secando, para depois vir e unir então as duas partes. E aí o pai do Diogo lá, e pega a peça, coloca numa máquina assim, e só vai empurrando, a máquina já vai passando a fita em volta, e de repente a peça já está toda pronta. Uma peça que eu vi outros demorarem em torno de meia hora para poder fazer umas portas de guarda-roupa, uma meia hora só para poder colar umas fitinhas desse tamanho. Eu vi o pai do Diogo passando assim, empurrava uma peça na máquina, saia do outro lado pronta, empurrava outra peça, saia do outro lado pronta, empurrava a peça, saia do outro lado pronta. Eu fiquei observando aquilo, falei, que coisa doida, eu nunca tinha visto uma máquina daquela, uma ferramenta daquele jeito. Quando nós estamos, queridos, quando nós estamos vivendo, agindo de maneira correta, sendo as ferramentas corretas, então há unidade. Então acontece a verdadeira unidade. Quando a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, e que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas e toda a altivez do inimigo. Aí eu pergunto a você, de que maneira você age quando está na batalha? Que armas você usa? Quais são as ferramentas que você usa para poder vencer a batalha no mundo espiritual? A verdadeira unidade precisa das ferramentas certas, precisa dos posicionamentos corretos, precisa que você fale o correto na hora certa, precisa que você se posicione da melhor maneira, na forma correta, na hora correta, do jeito correto. Não adianta nós desejarmos as coisas, realizarmos as coisas da maneira errada, falar na hora errada, agir na hora errada, agir precipitadamente e desejar que aquilo aconteça. É necessário que você se posicione como a ferramenta certa para o momento certo. Tem horas, querido, que você não é a ferramenta para aquele momento. Você não é a ferramenta para aquela hora. Você não é para falar, é para outro falar. Não é para você agir, é para outro agir. Então a unidade não acontece, porque você quer agir segundo o seu impulso. E naquele momento você não é a ferramenta correta. Eu caminho sempre nos eventos junto com o Antônio. E é interessante, eu fiz um curso básico de algumas horas para entender mexer com a mesa de som. E em algumas ocasiões, e nos congressos gerais, está eu e o Antônio foi fazer alguma outra coisa, e ali então eu fui movimentar a mesa e tal, e não acha o botão certo. Um monte de botão que tem, e não acha o botão certo, o negócio está dando errado. Aí de repente o Antônio chega assim, e fala, não, é aqui, é só apertar aqui. Aí o negócio acontece. Aí eu chego à conclusão, ele é a ferramenta certa para aquela hora, e não eu. Ele é a ferramenta correta para que tudo no som fique perfeito, para que tudo funcione corretamente. Eu fui fazer um evento sem o Antônio não poderia ir. E o pastor Daniel me disse, Ezequiel, você vai ter que ficar responsável pelo som. Aí eu disse, Jesus, Maria, José, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Falei, Jesus, me dê graça,
E então, e foi o congresso de pastores, e fui lá, não é? E ligamos o som, está tudo ligado, tudo certinho. Peguei umas orientações com ele, é lógico, que eu não sou bobo. Antônio, como é que eu ligo o botão tal? Como é que eu ligo o fio tal, o cabo tal, em que buraco eu coloco? Ó, o senhor vai ligar o cabo tal, em buraco tal, o pino tal, no ponto tal, e tudo certinho. E eu olhava para a mesa, está tudo ligado, tudo funcionando certinho, tudo, mas o som não saía. E aí eu falei, ô Jesus, que saudade do Antônio. Como eu queria o Antônio aqui. Como eu desejei ter o Antônio do meu lado naquele momento. E os pastores chegando, e chegando o momento da iniciar o congresso, e aí eu estou ali e tal. E aí, por um milagre de Deus, eu achei o botão que o Antônio falou que era para apertar. E aí eu falei, esse bendito botão. Pronto, o som saiu, perfeito. Eu me senti um Antônio na mesa de som. Eu parecia técnico de som. E aí os pastores, dá um grave para mim, opa, dá um grave para você. Tira o agudo para mim, eu tiro o agudo. Dá retorno, e eu tomo retorno. E eu estava ali, me achando, clamando por misericórdia para não acontecer mais nada. Amém, queridos? Porque eu sabia que eu não era a ferramenta correta. Eu estava ali substituindo, eu estava ali, então, suprindo uma necessidade. Saiu tudo perfeito? Não saiu tudo perfeito. Porque a hora que dava umas microfonias lá, que a turma enfiava o dedo no ouvido, então eu olhava para a mesa, que botão eu aperto, que botão eu viro, para onde eu mexo. E aí então tinha que tentar descobrir. Amém, queridos? Não há unidade verdadeira se você for a ferramenta errada para realizar alguma coisa. A verdadeira unidade, você precisa ser usado por Deus. Você precisa se permitir ser usado por Deus no lugar certo, na hora certa. Falar as coisas certas, para as pessoas certas, na hora certa, da maneira certa. Deus vai te usar e a verdadeira unidade vai acontecer. Em terceiro lugar, a verdadeira unidade, ela só acontece na medida certa. Na proporção certa. Vamos fazer uma vitamina. E você vai pegar, então, meio mamão, meia banana e 4 abacates. E 5 latas de leite condensado. Liquidificador potente. E zoom. E depois de alguns minutos, você já não tem mais uma batida de mamão, uma batida de banana, uma batida de abacate, uma batida com leite condensado. Você tem agora um conjunto de frutas e mais o ingrediente do leite condensado. Alguns fizeram aí. Mas quando você vai tomar, o que vai estar em evidência? O leite condensado. Por quê? Porque a medida não foi certa, não foi adequada. Você vai sentir que aquela vitamina, que já não é mais o mamão, a banana e o abacate, você vai tomar aquela vitamina e você vai sentir claramente que aquilo está doce demais. Está muito doce. Por quê? Porque a medida do ingrediente que traria, então, um sabor adocicado, foi em excesso. Aí você tira o leite condensado e bate na mesma proporção.
você vai sentir o abacate. Parece que só tem abacate naquele negócio. Parece que não tem banana naquele negócio. Parece que não tem nada de mamão naquele negócio. Porque você colocou 4 abacates e meio mamão e meia banana. Amém, queridos? A verdadeira unidade, ela só pode acontecer se tudo ocorrer na medida certa. Muitas vezes, queridos, nós somos impulsionados e ficamos angustiados e agoniados quando queremos fazer algo, realizar algo. E tem pessoas que passam mal para realizar alguma coisa e fica e tal, e aquele negócio que parece que... E aí ele vai fazer e faz em excesso. Vai realizar algo e realiza em excesso. E aí as coisas desandam. O angu desanda. As coisas não dão certo. Por quê? E aí a pessoa chega, dá uma olhada para si e fala assim, mas eu fiz tudo certinho. Sim, só que você extrapolou em tudo que você fez. Tudo foi o que era para ser feito mesmo. Fez na sequência certa, fez do jeito certo, mas fez em excesso. Não há possibilidade. Você quer ver uma coisa? Uma dessas peças da bateria se quebrou. E eu levei para o conserto. As 2 peças. Uma está aqui. A outra não veio. Tem uma mensagem no meu celular, umas 3 mensagens, do proprietário da loja, da oficina, me informando, pastor, desculpa, infelizmente, foi colocada a peça nova, e ao apertar, estourou a peça nova. Sabe o que eu entendo? Que ao apertar, ele quis deixar bem apertado. Mas ele apertou além do necessário. Apertou além do necessário. E a peça quebrou. Quebrou 2 peças novas. Ou seja, ele já está tomando prejuízo. Ele já não vai ter lucro mais no serviço que foi pago. Ele já não tem lucro mais, porque ele já quebrou 2 peças. Quantas vezes, queridos, quantas ações, quantas atitudes nós tomamos, e por extrapolar, por fazer além daquilo que é necessário, nós acabamos por estragar algo que seria maravilhoso. Eu me recordo quando eu tinha 11 para 12 anos, e aí eu fui para a academia, e a minha academia se chamava Votoran Center Fitness. Alguém conhece essa academia? Quem conhece essa academia? Conhece, Leandro? A minha academia se chamava Votoran Center Fitness. O dono da academia chamava Antônio Hermílio de Moraes. O dono da fábrica de cimento Votoran. E então, meu pai me ensinando a fazer o concreto. E ele dizia, você coloca a medida tanto de areia, a medida tal de pedra, a medida tal de cimento e a medida tal de água. E eu colocava as medidas corretas. Mas quando eu ia mexer, aquele negócio estava duro demais. Aquilo, a enxada entrava no concreto e não saía de jeito nenhum. E eu sofria para arrastar o concreto e aquilo estava pesado. E aí eu tomava uma decisão. Está faltando um pouquinho mais de água. E eu tome água. E ia mexer, está duro ainda para arrastar. Mais um pouquinho de água. Quando então colocava mais um pouco de água, desandava tudo, porque aí passava do ponto. Então meu pai chegava assim, olhava, você vai concretar o que com essa lameira aí? Porque aquilo virava uma água só.
E a água ia escorrendo, e aí a água ia escorrendo e levava toda a essência do cimento, a força do cimento, ia indo embora. E lá vinha o meu pai fazer tudo que eu havia feito errado. E aí chegava e falava assim, quanto de água você colocou? Aí eu falava assim, eu coloquei a água que o senhor mandou. Você não colocou a água que eu mandei. Você colocou a mais. Fala a verdade, quanto de água você colocou? Não, eu coloquei um pouquinho a mais. Eu coloquei um pouquinho. Eu não sei por que aconteceu isso. Não sei quem que fala isso. Eu não sei por quê. E aí eu coloquei um pouquinho a mais. Tá bom, quanto? Aí eu ia na lata assim, é aqui. Ele falou, você colocou o dobro de água que era para colocar. Mas eu fui mexer e o negócio não estava dando liga, não estava dando para mexer, estava seco o negócio. Mas era exatamente isso, conforme você fosse batendo e mexendo, ela ia então chegando no ponto exato, ela ia ficando a massa uniforme. Amém, querido? A massa chegaria no ponto certo, com aquela medida certa de água. Mas eu queria deixar o negócio mais mole, porque aí ficava mais fácil para mexer. Mexer água é gostoso, mexer água é fácil. Amém? E muitas vezes eu vi minha mãe amassando pão caseiro para vender, e nós ficávamos ali porque era nós que íamos virar o cilindro da massa, e nós dizíamos, mãe, põe um pouco mais de água, a massa fica um pouquinho mais mole, aí dá para virar facinho no cilindro. Está muito dura essa massa. Na realidade, nós queríamos o quê? Que o nosso eu falasse mais alto, ficasse mais fácil para virar o cilindro. Ela dizia, eu sei que está duro, mas se ficar mais mole, não dá certo para fazer o pão, não dá a porção correta, não dá o crescimento correto para o pão ficar perfeito e saboroso. E nós acompanhamos isso ao longo dos anos. E todas as vezes que ia se fazer alguma coisa, não pode colocar, é só isso, mas só isso, é só isso mesmo. Mas isso vai ser pouco, não vai não. Vai mexendo aí, mas está duro, vai mexendo aí. E de repente a massa ficava perfeita, no ponto certo, no ponto correto. Então era só preparar, colocar então no forno e depois manteiga no pão quentinho, cafezinho com leite, chocolate com leite e ó. E aí virou isso aqui. Amém? Aleluias. De que forma você quer viver a unidade? Se você só quer que prevaleça o seu eu. De que forma você quer viver a unidade? De que forma você quer viver a unidade de Cristo, mas com o teu eu falando mais alto? Não há possibilidade, querido, de vivermos então esta verdadeira unidade, se o nosso eu sobressair, se não for na medida correta as nossas ações, se não for da forma correta as nossas atitudes. E para isso nós temos que nos submeter à vontade soberana do nosso Senhor. Amém? Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Nós só seremos um se for através do Senhor. Se for através da ação dele em nós, então nós conseguiremos agir como um, porque ele nos une
É o amor de Cristo que nos une. É o amor que nos faz, então, conviver com pessoas diferentes de nós. Porque há algo de Deus, há um propósito de Deus. E esse propósito, ele é maior para as nossas vidas. Não é o meu propósito, não é o meu querer, não é a minha vontade, mas é o propósito do Senhor. Ele é que tem que sobressair em todas as minhas ações, em todas as minhas decisões.